Olá, seja bem-vindo ao Zoe Online. Eu sou o Pedro. E eu sou a Natane. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Shape Cult, programa aí que você já conhece. A gente relaciona alguns filmes, algumas séries, alguns livros que a gente gosta com a palavra de Deus, aquilo que Deus falou com a gente através desses filmes, né? E a gente está muito feliz de estar aí mais essa semana, de ter você com a gente, para que a gente possa compartilhar isso que Deus tem falado aos nossos corações. Isso. Semana passada a gente conversou sobre as Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, uma obra do C.S. Lewis. A gente falou tanto quanto sobre o livro, quanto sobre o filme. E foi muito especial, a gente conseguiu tirar várias lições legais sobre esse filme. O autor coloca muito sobre a vida cristã nessa obra, sobre Jesus, tudo nas entrelinhas, mas a gente conseguiu tirar várias lições legais sobre esse filme. Então, se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir lá. Procura no nosso canal, dentro da pastinha da playlist do Song Shape. A gente tem lá vários vídeos. Se você não assistiu esse ou outros, Sim. a gente quer convidar você a assistir. Esse é o nosso programa número 10. Então já tem outros 9 programas aí muito legais para você que gosta de cultura, de filmes, que nem a gente, que gosta bastante. Então a gente criou bastante conteúdo aí para você compartilhar com a gente, para você assistir com a gente. E hoje nós temos um programa especial porque na nossa igreja o pastor está falando bastante sobre Jesus. Ele está com O tema é Jesus, é tudo sobre ele. Essa é a série de mensagens. Uma série de mensagens aí. E a gente quer falar um pouco sobre ele também hoje. E para isso nós escolhemos uma série que está fazendo muito sucesso aí no meio cristão, que é The Chosen. Essa série é simplesmente fantástica, gente. Se você não assistiu, não perca tempo. Termine esse vídeo e corra assistir. A gente vai falar bastante sobre ela, como assistir. Na verdade, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do normal, porque normalmente a gente pega um filme, uma série que não é cristã, e a gente coloca pontos Retira ali. lições dessas séries, né, que não são cristãs, séries, filmes, livros, para nossa vida. E dessa vez vai ser um pouco diferente. Vai ser um pouco diferente, porque a série ela é cristã. Então, tudo que ela mostra ali são lições, né? E é a própria vida de Jesus, dos discípulos. Então é Bíblia pura, é algo adaptado da Bíblia, né? Sim. Não é algo que não é da Bíblia e a gente adaptou para nossa vida cristã, é ao contrário, então vai ser um pouco diferente. A gente vai dar as nossas opiniões aqui sobre a série, vamos falar de cada episódio, dos personagens, do que a gente mais gostou. do que a gente mais gostou, e é óbvio, vai ter muito spoiler, só que, na verdade, o spoiler da Bíblia, né? Você já tem que saber, né? Então, não pode nem ser chamado de spoiler. a gente espera que você já saiba, mas também tem muita coisa que os produtores ali acrescentaram que não está na Bíblia. Então a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Vamos falar sobre como você pode assistir, onde você pode assistir, e várias outras curiosidades ali que a gente encontrou sobre a série. Então a gente vai falar um pouco sobre os episódios. São, por enquanto, é uma série com 8 episódios, né? É uma temporada só, né? É apenas uma temporada. O projeto é lançar mais temporadas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas a gente vai falar um pouco sobre os episódios agora para você se situar o que acontece nessa série. Sim. Então, o primeiro episódio se chama Eu Chamei Pelo Nome, e é a história da Maria Madalena. É um episódio muito legal, foi muito marcante, assim, quando eu assisti. Foi o primeiro que eu assisti, eu já conheci a série desde o começo do ano, assim, então foi muito marcante. O segundo é sobre Shabbat, que é o sábado, né? O terceiro é sobre Jesus e as crianças, é um episódio muito legal também, que mostra a amizade de Jesus com as crianças mesmo. Muita gente ama esse episódio, assim, é o preferido. A gente até decidimos fazer esses episódios aí, citar esses episódios antes, porque depois tem alguma pergunta relacionada aos episódios. Isso. E o quarto episódio é sobre essa pedra, que é Jesus chamando Pedro, a multiplicação dos peixes. Esse ali. Esse episódio é sensacional, é muito bom. Daí o quinto é o presente de casamento, que tem Tomé ali, Jesus no casamento, né, em Caná. Milagre, né? Isso.
E o sexto é a compaixão indescritível, que é sobre o leproso, sobre o milagre também da casa, que acontece na casa, que é retirado do teto. O sétimo é convites, que é sobre Nicodemos. E o oitavo é Eu Sou Ele, que é o episódio onde Jesus fala que ele é o Cristo mesmo. E começa a peregrinação dele, né? Então é muito legal, e ele também tem uma parte que é sobre a mulher samaritana. No último episódio, né? Conta ali como que foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é também muito legal. Muito bom. A gente vai falar mais pra frente um pouco de cada personagem, assim, e da mulher samaritana a gente vai conversar também, porque é o último episódio da série e realmente é muito bom o episódio, de chorar. Eu particularmente chorei em todos que eu assisti, todos que tinham milagres ali, eu me emocionei, porque realmente é muito, muito bom. Gente, vamos para as perguntas. A gente fez algumas perguntas ali no Instagram do arroba SomosShape, e a gente também jogou essas perguntas no nosso arroba da comunidade Cristã Zoe. Então tem algumas, a gente fez a primeira pergunta, que é: você já assistiu a série The Chosen? E no do Somos Shape a gente teve algumas respostas, e a gente teve 16 votos para sim e 12 votos para não. Então os jovens aí estão tipo atualizados, tá meio a meio, o pessoal já assistiu. E no da igreja a gente fez a mesma enquete e teve 9 votos para sim e 16 votos para não. Então, se você ainda não assistiu, a gente quer reforçar aqui para você assistir. Sobre as mais uma pergunta que a gente fez é: qual que era o episódio favorito? Então, como a gente falou, a gente já falou os nomes dos episódios para vocês se situarem, mas a primeira resposta que a gente teve no da comunidade foi todos. Então, é uma resposta muito boa, porque todos mesmo são muito bons. Mas a gente também teve uma resposta aqui da Duda, que ela respondeu: quando Jesus chamou Mateus para seguir ele. É um episódio muito legal. Sim, mesmo. Muito. O episódio 3, de Jesus com as crianças, né? Teve mais uma pessoa que falou aqui, o Tiago e a Maria, a Fernanda, falaram de Jesus com as crianças. O último episódio da primeira temporada, né, que foi esse, que é Eu Sou Ele, né, que é da mulher samaritana, é demais. E a Cris aqui falou que é do casamento, que ajudou ela a mudar o pensamento dela a respeito de Jesus como uma pessoa super séria. Sim. Então é muito legal, foi muito legal essas respostas que a gente teve. Mas eu quero perguntar aqui pra você também, Pedro, qual que é o seu episódio favorito? Gente, é difícil escolher um, é bem difícil mesmo. Mas eu acho que eu vou ficar ali com o que ele chama Pedro e os... Pedro! E tem ali a pesca maravilhosa, né? Que foi muito bom. Foi o primeiro que eu assisti, eu comecei assistindo por esse. Começou a fazer o inverso, porque eu tinha começado antes. Mas é muito bom. Só que assim... O do casamento também eu acho que os 3 top, é o de Pedro, o do casamento e o da mulher samaritana. A mulher samaritana eu chorei, gente. Eu me escondo ali no sofá pra Nathalie não ver, mas eu chorei ali. Sim. É muito bom. E o teu? Eu gostei bastante do casamento. Deus falou muito comigo por causa de Tomé, né? Que Tomé é um cara muito da razão, assim. Então é muito legal no episódio que mostra Tomé fazendo ali as contas. Mas eu acho que você tem que levar 4 os recipientes lá para colocar o vinho, né? Discutindo com a pessoa que ajudava ele, né? Acho que a gente tem que levar 4, não 3, vamos prevenir. E Jesus quebra ele no meio no episódio, é muito legal. Pra mim foi muito impactante, assim, eu gostei muito desse episódio do casamento, mas também a pesca maravilhosa, aquela cena é engraçado demais. É um pouco cômico ali no começo. Sim. E daí Jesus já quebra tudo ali e Pedro se rende a Jesus. Muito demais. bom. Você vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. Sim. Tá, agora você está se perguntando como que a gente vai... Como que eu posso assistir The Chosen, né? Será que tem na Netflix? Será que tem no Prime? Ou onde que eu posso assistir? Sim, o melhor, acho que o benefício dessa série é que você baixa um aplicativo ou na App Store
ou na Play Store, e você baixa esse aplicativo. É só você procurar pelo nome The Chosen, assim como está escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, e você vai achar esse aplicativo. E você vai baixar lá, e ele tem vários episódios, você pode baixar eles online, em português, em dublado até, ele tem dublado também, você pode baixar ele dublado, você pode baixar ele em inglês com legenda, você pode só assistir online. E é tudo de graça. Sim, isso que é o melhor, você não precisa pagar nada. Por exemplo, Netflix você tem que pagar. Sim. Alguns outros programas de streaming você tem que pagar. Mas essa ideia dos diretores ali foi sensacional. Um aplicativo, você baixa e pronto, tá ali no teu celular, você pode jogar para TV, é muito bom, né? E as visualizações ali no aplicativo, tem o número de visualizações que já teve The Chosen. Vou mostrar aqui para vocês, mas são agora 47 milhões 978 mil, então mais ou menos 48 milhões de visualizações. É muita gente assistindo, muito legal. Se vocês conseguem ver, 47 não sei se vai ficar espelhado ou não, né? Pode mudar. Mas é muito legal essa série, esse fato de ser por um aplicativo é muito interessante, e o que a gente quer falar também é que você não precisa pagar para você assistir, mas você pode contribuir para que essa série continue acontecendo. Então você pode fazer uma oferta na vida dessas pessoas que estão produzindo essa série, para que ela continue existindo. Então a partir de, se eu não me engano, tá a partir de $14, em dólares, então você tem que fazer essa oferta pelo cartão de crédito, né? Tem toda essa burocracia, mas você consegue ajudar para que lancem mais episódios. Então, se eu não me engano, até a segunda temporada tá paga até o sexto episódio. Então, são 8 episódios a meta, então você pode ir ajudando, contribuindo com eles. É muito legal também essa opção da gente poder ofertar em algo que é tão bom, né? Sim, e que eles estão colocando de graça aí, né, para todo mundo assistir, né? Então... Isso, até no lugar das ofertas você consegue ver assim, se você contribuir com esse valor, você vai poder levar essa palavra através dessa série para tantas pessoas, você consegue contribuir. Então é muito legal, é muito bom isso foi uma jogada muito legal eles fazerem gratuito, né, disponível assim por forma de aplicativo. Então assim que acabar o vídeo, se você não assistiu, baixa o aplicativo e já começa a assistir. Pessoal, então algumas curiosidades aqui, além das que a gente já falou. Essa é a primeira série sobre Jesus, produzidas em episódios, em temporadas. Sempre teve filmes, né, livros, mas nunca uma série. Então essa é a primeira. Que toda ela é sobre Jesus, né? A gente tem, como o Pedro falou, outros filmes, como A Paixão de Cristo, né? Um filme muito famoso, muito bom também, se você não assistiu, assista. A gente tem a série The Bible, que é sobre a Bíblia, também tem disponível no YouTube, mas fala sobre vários outros personagens bíblicos, não é diretamente só sobre Jesus. Então, essa é uma série que é direcionada somente para a história de Jesus mesmo. Uhum. Essa série, o aplicativo, ele já foi baixado e reproduzido em 142 países, é bastante, né? 142 países, então muito bom pra gente ter uma ideia do alcance que isso está tendo. O The Chosen, ele se tornou, isso é uma curiosidade bem legal, ele se tornou o maior projeto de mídia já feito, que a base do patrocínio ali, do dinheiro que foi arrecadado, veio do público. Então, o maior de todos da história, que eles chamam de... Agora não vou lembrar como é que é em inglês, mas é quando as pessoas ajudam a patrocinar. É como se fosse uma vaquinha, vamos dizer assim, mas é o maior da história, onde mais arrecadações teve para fazer a primeira temporada. Uma outra curiosidade, essa ideia de arrecadar fundos, ela foi apresentada ali pro cineasta ali que montou, o Dallas Jenkins, acho que é isso que lê, e ele não gostou muito, ele falou, não vai dar certo. Imagine colocar uma proposta aí pra galera arrecadar, né? Arrecadar dinheiro, ofertar pra gente fazer essa série, ele achou que não ia dar certo.
Mas, numa entrevista, ele falou assim, quando foi oferecida a ideia de usar essa série para aumentar o financiamento ali coletivo, ele falou, eu ri e pensei, isso é ridículo, isso nunca vai dar certo, nunca vai funcionar. Mas eu estava naquele lugar da minha vida em que estava pensando, não é meu trabalho alimentar os 5.000, ele falou. Muito legal, né? Ele já usa uma referência bíblica. Não era trabalho dele alimentar as 5.000 pessoas, que foi o que Jesus fez. O trabalho dele é realmente apenas entregar o que ele tinha nas mãos, né? Então não era trabalho dele arrecadar esse dinheiro. Quem ia fazer era através de Jesus, que é um milagre mesmo, né? Sim, Esse muito patrocínio, legal. esse arrecadamento aí, né? Essa arrecadação é bonito. Então, essa série, o The Chosen, significa Os Escolhidos. Quando a gente até começou a assistir, a gente pensou, será que é o escolhido ou os escolhidos? Mas como se trata também justamente assim de Jesus escolhendo os discípulos para caminhar com ele, ficou o nome em português como Os Escolhidos, né? Mas para você achar o aplicativo, não procure Os Escolhidos, procure The Chosen. Então, se a gente for dar um resumo aqui, o que a gente vai falar? É a Bíblia. É a Bíblia, os evangelhos, né? Isso, Mateus, Marcos, Lucas e João ali. Muitas referências também legais sobre o Antigo Testamento, muitas referências legais. Em quase todos os episódios aparece uma cena do Antigo Testamento linkando com o Novo Testamento, então isso é muito rico, assim, é muito precioso, é muito legal. Muito bom porque a própria Bíblia fala, né, que o Novo Testamento, o Velho é a sombra do Novo, né? Então eles linkam algumas passagens do Velho e linkam com o Novo, e até algumas coisas que a gente nem tinha se tocado, assim, né? Sim, muito legal. Que a gente não tinha percebido que está fazendo um link lá com uma outra história do Antigo Testamento. Então, é importante falar também que ele é um roteiro adaptado da Bíblia. Então, por exemplo, tem conversas lá que vai aparecer na série que você não vai achar na Bíblia, porque ela precisa ser adaptada para poder ser produzida, né? Para ter um sentido, para ter um drama também por trás, né? A gente sabe que as adaptações para o cinema de livro também são assim, elas sofrem adaptações, são histórias que são acrescentadas para deixar mais interessante, mais dramático, talvez, ou alguma coisa assim. Ele preenche como se fossem algumas lacunas da história, não que a Bíblia está errada. Ou que está faltando, não é isso. A Bíblia está perfeita. Mas eles acrescentam algumas histórias ali para fazer sentido e para explicar alguns fatos da Bíblia. Eu acho que até assim, para costurar algumas coisas, né, que tipo assim, então é verdade, pode ser isso. E é muito engraçado, porque a gente assistindo, assim, algumas cenas, a gente falava assim, nossa, é verdade, pode muito ter acontecido isso mesmo, né? Então, é só para te deixar esse aviso aí, né? Não vai achar que é tudo que tá tudo na Bíblia, ou, né, alguma coisa assim. Sim. Uma outra coisa que a gente quer falar da série também, agora a gente já vai falar dos personagens aqui, trabalhar um pouco do que a gente gostou neles, como eles foram... Isso são opiniões, assim, nossas, né? Que agora entra as nossas críticas, os nossos elogios, né? Tudo que a gente gostou. A gente também não tá aqui pra dizer, pra apontar erros da história, não, mas é pra falar o que a gente gostou mesmo, aquilo que chamou a nossa atenção na série. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi João Batista. A maneira como ele foi retratado foi muito legal. Sim, ele vai aparecer acho que só no 4º episódio ali, não aparece antes, é só citado, né? Citado. E a forma como ele é retratado é muito legal. Ele é um cara ali totalmente fora dos padrões da época, dos padrões estéticos, vamos dizer assim. A Bíblia fala, né, que ele comia mel com gafanhotos, se vestia de um jeito diferente, andava no deserto, e ele é retratado assim, você olha pra ele, ele parece um maluco lá, um doido, e ele tem um episódio que ele confronta, ele é preso, ele confronta os fariseus, Nicodemos chega para conversar com ele, e ele confronta, e o que ele entende de Bíblia é acima dos fariseus. Cara, é muito legal. Muito bom. É porque eu acho que ele também tem uma revelação única, assim, diferente de Jesus, né?
Sim, ele tem uma revelação que os fariseus ainda não tiveram nem oportunidade de se ligar do que estava acontecendo, né? Os fariseus estão preocupados com a lei, com o que deve ser feito. Sim. E João Batista entende que o tempo está chegando. E uma frase muito legal ali do filme é que ele fala: isso está começando, porque o Nicodemos fala que Jesus começou a fazer alguns milagres. Ele cita até a cura da Maria Madalena do primeiro episódio, então ele fala sobre isso, que ele foi tentar lá expulsar os demônios dela, mas ele não conseguiu, ela ainda estava mal, mas Jesus libertou ela e foi diferente, ele não estava conseguindo entender. E nisso que João Batista fala isso, né? Que começou, então já começou. E ele se emociona, ele fala assim, tá acontecendo, parece que é algo que ele já tá esperando há muito tempo. Ele fala assim, enfim, começou, né? Jesus começou o ministério dele, pregar e curar. É muito legal mesmo. Muito legal. Outro ponto bem legal que a gente quer falar aqui é sobre a humanidade de Pedro, como mostra isso de maneira sensacional nessa série. Muito escancarado, né? Isso, o temperamento dele, quem ele é, tipo, fortão, meio brabo, querendo brigar, tudo quer partir pra cima, sabe? Quer resolver no braço. É muito legal porque a gente tem essa imaginação, assim, lendo a Bíblia a gente consegue imaginar que ele era uma pessoa assim, mas ele foi muito bem interpretado, né? O ator é muito bom também. Então, essa humanidade dele foi exposta envolvendo várias coisas da sociedade, né? Vários briques que ele fazia, rolo que ele fazia. Sociedades que ele tinha. Isso. E ele também era mostrado como um cristão, né? Que estava esperando por alguém, mas mais ou menos. Ele não tinha muita certeza do que ele estava esperando, do que ele queria. Até parece na série que ele tinha começado bem, mas foi perdendo a fé mesmo. Então ele confia no próprio braço, na força dele, que ele é capaz de resolver qualquer situação, ele faz tudo do jeito dele. É muito legal porque quando Jesus chama ele até acha que, assim, ele foi chamado para ser o segurança de Jesus. Para ele, tipo assim, não, vamos, Jesus, não vem aqui, André, vamos ver, porque tá enchendo a casa aqui. Não vamos falar com o mestre agora, ele não pode ser incomodado. Sim. Então parece muito assim que ele acha que ele é o segurança de Jesus. Então, mesmo por causa do temperamento dele, né, da personalidade dele, sim, né? Então, é algo muito legal nessa série também, assista, você vai perceber isso, assim, o quanto foi retratado de forma muito humana, assim, ele, muito legal. Isso. E uma coisa que é retratada de maneira muito boa é a personalidade dos discípulos. Não, né? só do Pedro, Não só do Pedro, a gente falou do Pedro, mas cada discípulo é retratado com uma personalidade diferente, um temperamento diferente, né? E isso é algo que que você percebe nos evangelhos mesmo, né? O evangelho de Mateus, ele aponta alguns aspectos da vida de Jesus que o de João não mostra e que de Lucas não mostra, né? Então, esses aspectos revelam a personalidade e o caráter, as características individuais de cada discípulo. Mateus, o personagem do Mateus é muito bom na série, né? O ator, muito legal, ele mostra um Mateus que é todo perfeito, perfeitinho, assim, super perfeccionista. Super perfeccionista, é isso aí mesmo. E ele gosta de tudo certinho no lugar. Por quê? A Bíblia fala que ele percebia os detalhes, assim, ele era super sensível aos detalhes, né? Ele era detalhista, curioso, né? Ele recebia os impostos ali, né? Então ele cuidava, ele cuidava do dinheiro. Então tem que ser assim, perfeitinho para cuidar do dinheiro, né? Tem que ser observador, né? Cuidadoso. Sim. E quase toda a série você vai perceber ele observando as pessoas, anotando, né? Antes mesmo de ser chamado por Jesus, ele tá lá na praia observando Pedro pescar. Enquanto estava assistindo, eu falei para ela, nossa, mas ele não faz nada, ele só fica ali parado observando as pessoas. E por que a série mostra isso? Porque Mateus, o livro de Mateus é o mais detalhista, assim, mais cheio de coisas.
Tem informações diferentes. que os outros livros não possuem, né? Isso. Então, mostra esse caráter de Mateus e na série retrata isso muito legal. bem, né? O personagem, o ator ali que faz ele é também muito bom. Eu nunca tinha pensado em Mateus daquele jeito. Muito Nunca legal. tinha pensado Eu acho que nele. isso é o mais legal, assim, da série, né? Que a gente muda muito a perspectiva, o jeito que a gente vê não só os discípulos, mas as situações que eles foram chamadas, ou até mesmo o caráter de Jesus mesmo. A gente percebe coisas que a gente nunca tinha pensado, assim, talvez nunca tinha tido uma revelação daquele tipo de Jesus, Sim. né? Então é muito legal, muito Algumas interessante. frases assim que a gente lê na Bíblia e a gente acha que ele está falando de um jeito, mas a série mostra um outro jeito. Uma outra visão, né? Lógico, são maneiras de olhar, né? A série mostra uma maneira que eles têm de pensar, mas é legal a gente perceber essas outras diferenças. Parece que quando a gente lê ele tá falando bravo, mas a série mostra ele tá feliz, e a gente vai comparando a nossa maneira eu de acho ver. que assim, talvez não é assim que ele. Eu acho que pra mim, falando de Jesus agora, assim, eu acho que o olhar assim do que o ator passou na série, assim, de compaixão, de misericórdia, assim, às vezes estava só acontecendo alguma coisa e ele só olhava assim, e daí tipo a gente já tava chorando no sofá, porque é assim mesmo. Às vezes assim, a gente achava que ele tava falando de um jeito bravo, mas não é isso, né? É o olhar, assim, já nos conforta, né? Já nos confronta e conforta já, né? Ao mesmo tempo. E algo que a gente anotou aqui também, que eu particularmente achei muito especial, o Pedro também, é sobre Tomé, né? Que ele foi inserido ali na história do casamento, né? Das bodas, né? De Caná. E eu achei muito legal porque não fala, né, ali na Bíblia que ele estaria ali, né? Que foi assim que aconteceu. Mas foi muito legal o jeito que eles retrataram ele ali, né? Que foi ele cuidando dos vinhos, da carne que era servida ali. Ele era meio tipo chefe de cozinha, né? E foi muito legal porque ele mostrou muito o caráter dele, né? Que a gente sabe também em outros pontos da Bíblia que mostra Tomé que ele era uma pessoa questionadora, uma pessoa que calculava, que precisava de prova para tudo. Então é muito legal porque Jesus, ele tá ali na frente de todas as vasilhas para multiplicar, não, para transformar a água em vinho. E Tomé fica assim, mas como que isso vai acontecer? Mas como que vai fazer? E daí Jesus fala assim para ele, nem tudo você precisa saber, né? Você não precisa saber de tudo como que tudo acontece. Você pode fazer perguntas. Eu achei essa parte sensacional, porque eu me identifiquei um pouco com Tomé, assim. Às vezes eu quero entender como que tá acontecendo, mas assim, como que é isso? Por que isso acontece? E Jesus fala pra ele, você pode fazer pergunta, não tem problema fazer pergunta, mas tem horas que não vai ter resposta, você vai ver você só vai ver acontecendo, né? Então é muito legal. Quando Jesus transforma, ele faz milagre, ele fica perplexo, ele não acredita no que ele tá vendo. Ele fala assim, mas como? Isso não pode estar acontecendo, né? Ele fica assim, meio em estado de choque ali, quando Jesus opera ali o milagre, algo que ele não esperava, né? Muito legal. E um ponto também que a gente gostaria muito de falar, eu achei demais também, que retrata na série, é Maria Madalena. Primeiro que a série começa com ela, né? Ela é a Lilith ali, que eles chamam, e Jesus transforma ela a ponto de mudar o nome dela, né? A libertação de Maria Madalena. Então Jesus não fala assim pra ela, vem e me segue, que nem ele fala para os discípulos, larga tudo e me segue. Mas ela mesma faz uma escolha de seguir Jesus. Eu acredito que Jesus não chamou, né, ela assim dessa maneira tão explícita por causa dos costumes da época mesmo. Mas ela seguiu por conta própria, tipo assim, não precisa você me chamar. Não quer me chamar, não me chama. Eu vou igual. Então ela segue por conta própria. É muito legal a interação ali dela com os discípulos, porque ela tá presente mesmo na Bíblia junto com os discípulos, sim, né? Ela ajuda em tudo ali, né? Ela é uma das poucas, acho que é a única mulher ali que tá o tempo inteiro junto com os discípulos. E forma uma amizade com eles, né? Muito legal, muito interessante. Irmão e irmã, assim, bem legal. Algo bem interessante também que a gente percebeu é a alegria dos familiares dos discípulos quando Jesus chama eles, né? É muito legal, porque
por exemplo, Pedro, quando Jesus chama Pedro, ele vai lá contar para a mulher dele e ele vai todo assim preocupado, o que ela vai pensar, eu vou ter que agora sair, triste, né? Porque realmente ela ia ter que ficar sozinha por muito tempo e ia ter que cuidar dos negócios, né? Ficar em casa ali sozinha. E quando ele vai contar para ela isso que aconteceu, ela começa a chorar e ela fala assim: Pedro, é isso que eu esperava de você, é essa atitude que eu queria de você seguir Jesus com todas as suas forças. E ela abençoa Pedro, digamos assim, e ela tá muito emocionada, muito feliz com essa escolha. Um outro episódio ali é o dos filhos de Zebedeu, né? Tiago e João. Quando Jesus chama eles... Eles estão na praia junto com Pedro, né? Sim, que é como retrata na Bíblia. Sim. E Zebedeu tá ali com eles pescando, né? O pai deles. E quando Jesus chama, eles olham pro pai e Zebedeu fala assim: vão, o que vocês estão esperando? Era isso que nós sonhamos a nossa vida inteira. É isso que nós pensamos desde quando vocês eram crianças. E Jesus está chamando vocês, vão, não olhem para trás, né? E essa alegria ali que mostra nos familiares dos discípulos, né? Sim. Um outro ponto bem importante que a gente colocou aqui é que a gente percebeu na série que os discípulos eles sempre estavam tentando entender por que Jesus tinha chamado eles. Mesmo eles já sabendo o propósito que eles foram chamados, que sabendo mais ou menos, porque eles sabiam, mas eles não tinham entendido, que era ser pescadores de homens, né? E eles não entendiam o chamado direito, assim, mas por que ele me chamou? Será que é porque eu sou forte? Será porque eu sei calcular? Porque eu sou a pessoa da razão, porque eu vou trazer equilíbrio, né? Então é muito legal isso retratado na série, eles se perguntando. E eu acho que é justamente por eles não se sentirem merecedores, né? De andarem junto com Cristo, né? Sim. Então, eu acho que é assim que a gente se sente também várias vezes, né? A gente às vezes, por que Deus me chamou? Olha o jeito que eu sou. Tem tantas pessoas melhores por aí, né? Sim, então eu acho que foi esse sentimento que eles tiveram, né? Esse mesmo sentimento que a gente tem retratado ali, sim, né? E em nenhum momento Jesus explica para eles mesmo: Pedro, eu te chamei porque você é assim, tem as qualidades. Mateus, eu te chamei porque você é todo sistemático. Não, Jesus não explica. Eu acho que não tem explicação mesmo. Né? Jesus chamou porque ele ama eles mesmo, ama nós. E eu acho que Jesus não vai explicar, vai deixar eles com essa dúvida ali mesmo. Sim. Um outro ponto, e dois aqui pra gente encerrar, é sobre os fariseus, que foi muito legal a participação do Nicodemos, né? O Nicodemos era o chefe dos fariseus, o professor deles, de todos eles, mais velho, e ele é o primeiro a ter aquele estalo: esse cara é Jesus, é o Cristo, né? E ele tem a conversa de Jesus, de Nicodemos com Jesus de noite, né, como a Bíblia fala, e é uma conversa muito legal na série. O episódio é muito bom mesmo. Muito bom, Nicodemos ele se rende a Jesus, né? Mas a gente não vai falar muito mais coisa porque a gente quer que você assista, né? E por último, o episódio da Mulher Samaritana, que é o último episódio mesmo. Nossa, mudou totalmente a minha perspectiva dela, assim, de quem ela era. Eu tinha uma ideia muito diferente. Lógico que são visões diferentes da Bíblia, né? Mas eu tinha uma ideia totalmente diferente e isso abriu, assim, minha visão sobre... Eu acho que também às vezes a gente interpreta alguma coisa de uma maneira por a gente não saber a história que tem por trás, assim, do tempo que era, como que era naquela época. Então, como eles estudaram, né, para fazer essa série, sim, isso tem... É uma visão, assim, baseada na história mesmo, né? Não só na história da Bíblia, mas na época que eles estavam vivendo. Então, esse episódio da Mulher Samaritana é demais mesmo. Antes da gente terminar, eu só queria citar um pouco agora sobre Jesus, né? A gente falou sobre tantos personagens, mas a gente não falou muito sobre eles. Falamos sobre o olhar dele misericordioso. Mas, como a Cris falou aqui, nos comentários que a gente pediu ali, qual que era o melhor episódio, ela falou sobre o casamento, né? Tem uma cena que Jesus aparece dançando, gente. Isso pra mim é sensacional, porque ele quebra qualquer ideia que a gente tem, assim, dele ser uma pessoa séria, assim, sempre 100% séria, sim, não tem tempo pra brincadeira. Então tem vários momentos, assim, até o episódio das crianças, assim, isso também transforma muito essa visão.
Então essa série é muito especial, muito importante que você assista, porque... A gente gostou demais, a gente amou, a gente tá falando pra todo mundo assistir. Sim, ela é uma série assim que vai transformar mesmo a sua visão sobre algumas coisas. Fazer você pensar de maneiras diferentes, Sim. né? E até depois que eu fui ler a Bíblia, depois de ter assistido a série, eu começo a olhar ela de uma maneira diferente mesmo, né? Sim. Com outros olhares, tentar entender melhor ali a situação, os contextos, né? Por que aconteceu isso? Muito legal. Essa é uma série também que o nosso pastor já assistiu, o pastor Cezinha assistiu. Esses dias me mandou uma mensagem falando: Natane, você já assistiu essa série, você tem que assistir. Falei: sim, pastor, está tudo certo, já assisti. É muito boa mesmo. Então, o pastor Cezinha gostou, o pastor Jones gostou demais também. Eles indicam, o Shape indica aí dessa semana. Então, a gente quer deixar essa recomendação aqui para você. Baixa o aplicativo The Chosen, como está escrito aqui embaixo. Não perca essa chance. Assista os episódios, são episódios de duração de mais ou menos 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Sim. Então é isso. Gente, compartilhe esse vídeo com quem, se você gostou, né, compartilhe aí com seus amigos, comenta aí embaixo o que você gostou da série, pode fazer qualquer comentário aí que você quiser a respeito da série, a gente quer ter o pensamento de vocês também, poder compartilhar coisas com vocês, e é isso. Dá o like no vídeo, curte, compartilha. Se você não segue a gente, segue a gente se aí, inscreve se inscreve no canal, faz tudo aí que tem que fazer. E acompanha a gente também no @SomosShape para saber qual vai ser o tema dos próximos episódios aí desse programa. Sim. Inclusive, semana que vem a gente começa a falar sobre o mês da família. Então, aguarde filmes sobre família. Sobre família. Fique agora aí com o nosso pastor Cezinha, conversa com ele, que é sempre muito, muito bom, né? E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, até a próxima.